noite. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que responsabilidade então que eu tenho. Eu quero brevemente dizer, o padre já nos apresentou, mas quando eu entrava hoje para estar com vocês, o Senhor me recordava que eu já estive aqui num cerco de Jericó, quando a Janaína, minha esposa, estava grávida, depois quando a Elisa já tinha 2 anos, depois 3 anos, agora a Elisa está com 5 anos, graças a Deus. E por que o Senhor me lembrava disso? Porque a breve reflexão que nós vamos fazer hoje é sobre a oração de ação de graças e de louvor. Amados irmãos e irmãs, o Senhor nos ensina 2 maneiras, de forma didática, catequética, 2 maneiras de nós nos relacionarmos com Ele, 2 maneiras de nós nos relacionarmos com Deus. A primeira dela, eu acredito que nós cumprimos muito bem. A segunda, talvez seja uma grande dificuldade. Ou não, pode ser que aqui em Palmeiras, vocês vivam bem as 2. E lá em São João da Boa Vista, de onde eu sou, nós temos dificuldade de viver a segunda. A primeira maneira, irmãos, de nos relacionarmos com Deus, é uma oração de súplica. E eu acredito que nesse cerco de Jericó, você, durante esses dias, viveu muitos momentos de pedir a Deus, sim ou não? Clamar a Deus, por situações que você está vivendo, por pessoas, por curas, por empregos. Quantos pedidos nós temos? Esta oração de súplica, irmãos, é muito importante e Deus deseja que nós a façamos. Mas esta pequena reflexão desta noite, ela nos chama a uma segunda dinâmica de oração, que é a oração de ação de graças, de louvor. Às vezes nós temos dificuldades nesta oração. Às vezes, irmãos, nós temos dificuldades de reconhecer na nossa vida uma ação concreta de Deus. Ou nós só percebemos que temos que agradecer a Deus quando aquela oração de súplica é atendida. Quando aquela oração que eu pedi, Deus realizou, então eu agradeço. Mas, e quando Deus demora para nos atender? E quando nós pedimos, quando nós oramos, e nós aparentemente ficamos sem resposta, será que este também é um momento para louvar a Deus? Será que este também, quando eu há 5, 10, 15, 20 anos tenho pedido por algo e ainda não vejo concretamente realizado na minha vida, será que aí brota também do meu e do seu coração uma oração de louvor, de agradecimento? Amados irmãos e irmãs, o Senhor hoje nos chama a uma oração de louvor com a nossa vida. Que bonito, nós vivíamos aqui a Santa Missa, a Eucaristia. A Eucaristia é por excelência a oração de ação de graças, onde nós concretamente, a nossa vida, o nosso estar aqui, a nossa presença, já é um gesto concreto de agradecimento a Deus. Eu vou dizer algo que graças a Deus não acontece em Palmeiras, só em São João da Boa Vista. Fala para o irmão que está do seu lado, ele vai falar da cidade dele agora. Aqui isso não acontece, não é verdade? Muitas vezes a nossa participação na Eucaristia, da ação de graças por excelência, é uma participação para cumprir tabela. Você foi na missa? Fui. Pronto. O compromisso já está feito.
Já fiz o que tinha que fazer. A Eucaristia é, irmãos, um sinal concreto perante a minha vida e a dos meus irmãos que, independente da situação que estou vivendo, eu louvo a Deus, eu bendigo a Deus, eu agradeço a Deus. A Eucaristia, então, é esta oração com a vida, uma oração de louvor, de agradecimento. E por que essa oração é tão importante? Porque qualquer oração de pedido, de súplica que nós fazemos, é uma oração onde primeiro eu penso em mim. Ah, Senhor, se o Senhor fizesse isso, seria tão bom. Se o Senhor me desse isso, se o Senhor tocasse naquela pessoa, seria tão bom, Senhor, seria maravilhoso. Que bom, irmãos, nós orarmos. Mas a oração de louvor é uma oração onde eu esqueço de mim mesmo e eu só penso em Deus. Então eu não estou olhando agora para a enfermidade, nem para o desemprego, nem para as lutas, nem para as dores, nem para as dificuldades. A oração de louvor é uma oração que me leva diretamente a Deus. Eu estou olhando a Deus. Obrigado, Senhor, pelo que Tu és. Como o salmista vai nos dizer, louvai ao Senhor porque Ele é bom. Louvai ao Senhor porque Ele é bom. E eu queria brevemente, se você está com a palavra de Deus, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 17, o Senhor vai nos dar estas duas maneiras de oração no versículo 11. Brevemente diz a palavra: sempre em caminho para Jerusalém, Jesus passava pelos confins da Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, vieram-lhe ao encontro 10 leprosos, que pararam ao longe e elevaram a voz clamando: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Jesus viu-os e disse-lhes: ide, mostrai-vos ao sacerdote. E quando eles iam andando, ficaram curados. Um deles, vendo-se curado, voltou, glorificando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradecia. E ele era um samaritano. Jesus lhe disse: não ficaram curados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou senão este estrangeiro que voltasse para agradecer a Deus? E acrescentou: levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir esta palavra, meus irmãos, que foi proclamada. Talvez você já tenha ouvido essa passagem algumas vezes, mas ela retrata a dinâmica da nossa vida com Deus. Veja, haviam 10 leprosos, haviam 10 homens que padeciam da mesma enfermidade, das mesmas dores, das mesmas lutas, caminhavam juntos, viviam nas mesmas situações, nas mesmas dificuldades. E um belo dia eles estão caminhando e se encontram com Jesus. E Jesus, através da palavra, diz para eles, olha que interessante, diz para eles continuarem caminhando. E aqui, amados irmãos e irmãs, há um grande ensinamento a nós, que muitas vezes a cura que nós esperamos, ela se dá numa dinâmica de caminhada, de perseverança, de persistência. Quando nós olhamos para a nossa vida e temos todas as razões para desistir, nós tomamos essa decisão de continuar caminhando. É o Senhor mesmo que nos motiva. Vai, caminha, se apresenta. Como disse esses homens,
E o belo é que enquanto esses homens caminhavam, eles se percebem curados. Quantas coisas na minha vida e na sua, Jesus está nos curando, tem nos curado e vai nos curar à medida que nós estamos no caminho. Se você veio a este cerco de Jericó, talvez até pensando que seja o seu último, ou até dando um ultimato a Deus: Senhor, se não se realizar isso na minha vida, eu não caminho mais. O Senhor hoje nos diz que a cura que nós buscamos se dá numa ação concreta, numa persistência, e por que não dizer, de uma renúncia. Amados irmãos e irmãs, quantas vezes Deus se utiliza de situações difíceis, de coisas que nós não entendemos, de situações que nós não esperávamos, para que através destas situações nós não nos distanciássemos do caminho, não desistíssemos dele, não nos desviássemos, e persistindo neste caminho, assim como aqueles homens, eles receberam a cura. Perceba que a oração desses homens é uma oração de súplica: Senhor, tem misericórdia de nós. E Jesus, como é bom, como é Deus, nesta palavra, neste impulso à caminhada, Ele os cura. E aqui nós chegamos nesta segunda dinâmica de oração. Conforme os homens perceberam-se curados, o que eles fizeram? Foram viver a sua vida. Meu irmão e minha irmã, isto é muito sério. Quantas coisas talvez Deus não nos atendeu ainda, porque se Ele nos atender, nós nos distanciaremos dEle. Quantas coisas Deus ainda não nos deu, preocupado com a nossa salvação, preocupado, meu irmão e minha irmã, se com aquilo que nós pedimos, isto nos leva à santidade ou a nos distanciar dEle. Olha aqueles homens que viviam na enfermidade boa parte da sua vida. A lepra na época de Jesus não era uma doença fácil de se conviver. Viviam à margem, isolados. Veja, a lepra representa o grande sofrimento. O homem que tinha lepra, a mulher que tinha lepra, abdicava da sua vida em sociedade. Vivia como um marginal, à margem de todos. Então ele tinha marcas no corpo da lepra e tinha marcas na alma, dos preconceitos, das discriminações, das angústias, das dores. Enquanto este homem estava com lepra, estes homens estavam, veja que ele percebe Jesus. Veja que enquanto doente, ele reconhece o Senhor. E quando ele recebe a cura, o que ele faz? Vai embora. Amados irmãos e irmãs, que Deus nos preserve de recebermos a graça e nos esquecermos dEle. De recebermos a graça e irmos embora. Mas ali um daqueles 10, ao perceber-se curado, o que ele fez? Voltou a Jesus. E foi agradecer ao Senhor. E a palavra de Jesus para este homem é uma palavra maravilhosa. Porque quando Jesus olha que um homem volta, Jesus faz uma pergunta: não foram 10 que foram curados? Onde estão os outros 9? Se você olhar ao seu redor, durante vários anos que eu tive a graça de estar aqui, e quantos outros anos eu não estive, e este cerco de Jericó tem acontecido,
E nós ouvimos maravilhosas curas, libertações, pregações, durante todos esses anos. Quantos 9 receberam a sua graça e foram embora? A oração de louvor, meu irmão, ela não depende da situação que nós vivemos. A oração de louvor não depende da graça que nós recebemos. A oração de louvor não depende se eu estou bem de saúde ou mal de saúde, se eu tenho recursos ou não tenho. A oração de louvor brota de olhar para a situação que eu estou vivendo hoje e dizer: Deus está comigo, bendito seja Deus. Não é olhar para mim, mas é olhar para Ele. Se um homem com lepra encontra motivos para louvar, quantos motivos eu e você também temos? A oração de louvor é uma oração sincera, que brota de um coração agradecido. Agradecido por conhecer a Deus. Quantos não o conhecem? Quantos não o percebem? Quantos não o sentem? E nós temos a graça, irmãos, de ouvi-lo, de recebê-lo, corpo, sangue, alma e divindade. Daqui a pouco nós estaremos com Ele, aos pés dEle. Quantos motivos nós temos para louvar, e a nossa boca e o nosso coração vai se silenciando diante das situações mundanas que nós vivemos. O Senhor nos chama a ser como aquele homem que volta. Na lepra, se tinha um homem que humanamente não tinha motivos para louvar a Deus, era aquele homem. Podia pensar: por que, Senhor? Por que eu nasci com essa doença? Por que eu tenho que conviver com ela? Por que eu tenho que ficar excluído? Quantas dúvidas, irmãos, foram passando na vida daquele homem. Então, humanamente ele não tinha motivos para louvar. Mas ele vai. Ele se encontra. E esse encontro com Jesus vai transformando a sua vida. Meu irmão e minha irmã, pudera eu e você aprendermos a ter um coração grato. A Elisa está aqui. Num determinado dia, eu não me recordo se era o aniversário dela, se era o Natal. Teve uma pessoa que chegou com um presente para dar para ela. E a pessoa veio toda feliz. E entregou o presente para ela. E quando a Elisa viu o presente, ela se encheu de alegria. Mas o que mais chamou a atenção dela não era o conteúdo do presente, era o embrulho. Ela adorava aquele embrulho, ela adorou aquele embrulho. E ela agradeceu o presente e o embrulho com coração de criança, puro. Talvez Deus tenha um presente preparado para você, mas você hoje precisa agradecer pelo embrulho. Ainda não é o que você quer, mas Deus já está trabalhando algo na sua vida. Percebe, meu irmão? Percebe que tem situações da sua vida que, se você parar um pouco para perceber, Deus já está agindo, Deus já está fazendo. A oração de louvor, meu irmão, é uma oração de certeza. Não porque eu já tenho, mas é uma oração de certeza porque Deus está fazendo. Deus está fazendo no tempo dEle. Louvai ao Senhor porque Ele é bom. E para concluir, meus irmãos, um coração que louva é um coração feliz. Esses dias eu estava olhando a rede social, né? E apareceu lá 10 passos para ser feliz.
E tinha um monte de curtida. Deixa eu ver o que é esse passo para ser feliz. Algumas postagens eram mais curtas, não era nem 10. Era 5. 5 passos para ser feliz. Poxa, só 5? Vamos ver o que é. Nunca se falou nesse tempo, nunca se falou tanto sobre felicidade. E nunca as pessoas foram tão infelizes. Verdade ou não é, irmãos? Porque nesses passos que lá estavam, nenhum deles mencionava a grande verdade da felicidade. A grande verdade da felicidade é que você não pode ser feliz sem Deus. E você vai ouvir de muitos lugares, de muitas pessoas, que para ser feliz você tem que ter uma grande casa, você tem que trocar o carro, você tem que ter as melhores roupas. Mas você não vai ouvir como aqui você está ouvindo nesta grande ação de graças, que a vida feliz passa por um coração entregue a Deus, por uma intimidade com Deus. E esta felicidade não está na ausência dos problemas, não está na ausência das dificuldades, das tribulações, mas quanto mais eu estou com Ele, mais o meu coração se alegra, mais o meu coração é feliz, porque eu não olho para mim mesmo, eu olho para Ele. Queridos irmãos e irmãs, o louvor é viver a eternidade já aqui. É experimentar a Deus já aqui. É sentir a presença dEle na nossa vida já aqui. Eu estou esquecendo agora, por um momento, de tudo o que eu tenho passado para dizer: obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. E Deus é tão bom que talvez, sem você pedir nada, na oração de louvor Deus vai te dar essa graça. Na oração de louvor Deus vai te dar esse presente que hoje talvez você só enxergue o embrulho. Mas seja grato pelo embrulho. Fala para o irmão que está do seu lado: seja grato pelo embrulho. Seja grato. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu quero pedir a você agora, brevemente, feche os teus olhos só um momento. Senhor meu Deus, nessa noite de ação de graças, que o Senhor nos ensina que a ação de graças é a oração da igreja. Que a oração cristã ela amadurece quando nós aprendemos a agradecer e a louvar. Onde estão os outros 9, diz o Senhor? Onde estão os outros 9 que também foram curados, que também pediram, e que talvez infelizmente, irmãos, foram se perdendo, foram se distanciando. Quantos irmãos que vieram com você, talvez, em cercos de Jericó anteriores, e sentaram do seu lado, e estavam próximos, talvez vocês combinaram até de vir juntos, e hoje só está você. Onde estão os outros 9? Vá dizendo a Jesus: dá-me a graça, Senhor, de não ser um desses 9. De não receber a graça e me perder, Senhor. De não receber a graça e me distanciar de Ti. Porque, como diz a palavra, do que vale o homem ganhar o mundo todo se ele perder a sua alma? E quantos de nós, Senhor, que se recebermos algo, talvez perderemos a nossa alma? Não quero, Senhor. Mas como o Senhor é bom, eu quero ser como esse um.
Esse um que teve a gratidão, Jesus, de retornar, que recebeu com gratuidade, Jesus, este presente que o Senhor lhe dava, não pelos seus méritos, mas por graça. Amados irmãos e irmãs, nesse momento, eu convido você a ficar de pé, porque este mesmo Jesus que curou aqueles 10, hoje vem ao nosso encontro. Esse mesmo Jesus está aqui. Aplauda ao Senhor.